A graça e a paz, irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Vamos aí para mais um vídeo. Hoje eu venho trazer novamente um estudo de Hebreu para de uma vez por todas, para quem quer despertar. Não é para os religiosos não, que os religiosos não aceitam. A não ser aqueles religiosos que são genuínos, que estão enganados lá nas denominações, para ele fazer uma análise, uma reflexão, para eles acordarem. Agora, para aqueles religiosos fanáticos, não é para esses. Porque esses daí não concordam com nada. Que é além do que as denominações ensinam. Então eu vou usar a palavra, o livro de Hebreus, para mostrar para você como que a igreja vive nos dias de hoje e a transição da lei que foi dada lá no Antigo Testamento para os hebreus, povo judeus, da transição daquela lei para a graça. E o que é graça e o que se a gente vive na graça ou vive na lei hoje. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá para os estudos bíblicos. Vamos para as escrituras. A escritura não mente. Vamos lá. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos o nome, Yahushua Hamashia. Você não herda o nome do seu pai? Quando você nasce no mundo, o sobrenome dele? Então, mesma coisa. O nome é o tetragrama sagrado, Yud He Vav He. Transliterado, que o nome não se traduz, como eu já disse em outros estudos, Yahoo. Por isso que alguns profetas, os apóstolos, como Mateus se chama Matitiarro, não sei se é Isaías ou Jeremias, Ismiarro, o Benjamin Netanyahu, que acho que é o primeiro-ministro de Israel, chama Benjamin Netanyahu. Você acha que é à toa que muita gente se chama Yahoo? Então, reflita aí. Vamos lá, o nome tem poder, o nome verdadeiro. Não é que a gente, como igreja, tem que se converter ao judaísmo. É igual você falar inglês. Só porque você estudou inglês quer dizer que você virou americano? Não, você tem cidadania brasileira. Eu tô falando aqui do Brasil, não sei se vai chegar esse vídeo a outros países, né? Então, não é porque você fala, entende um pouco de hebraico, eu não sei falar hebraico, mas eu entendo algumas palavras porque eu estou estudando. Então, que você vai virar judeu. Quem tem que se converter à igreja é os judeus, não nós converter ao judaísmo. O fato de eu estudar o hebraico é para mim eu não ser enganado, porque teve traduções errôneas nas escrituras. Então, quando você vai nos originais, você entende. É isso. Tá? Vamos lá. Uma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho, diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Abominas a iniquidade, ó. É eu que abomino quando eu critico as fraudulências, a distorção da palavra? Se eu sou do Salvador, eu tenho que denunciar, como João Batista. Vós que clamam do deserto, dai fruto digno de arrependimento, raça de víboras. Quem falou foi João Batista. E logo em seguida, João Batista é quem preparou o caminho para o Messias. Logo em seguida, quando o Messias derrubou a mesa lá nos templos, estava fazendo comércio, ele falou, para de fazer casa de meu pai e covil de ladrão. Que naquela época, quando o Messias estava vindo, era a transição da lei para a graça. Os evangelhos ainda são a lei, porque o Messias não veio abolir a lei, ele veio cumprir. O fato da gente andar pelo Espírito da Graça não quer dizer que o Messias aboliu a lei. A lei serviu para mostrar que nós não conseguíamos obedecer, porque éramos pecadores, tanto judeus quanto gentios.
Depois que a graça veio pelo Espírito da graça do Messias, e ele cumpriu a lei no nosso lugar, ele soprou no dia de Pentecostes, Atos 2, o Espírito da graça só se formar a igreja. A igreja não é um prédio, não é uma religião, a igreja é o corpo do Messias, como diz Efésios, Colossenses e outras cartas de Paulo, certo? Se quiser entender isso, entenda, se não quiser, não entenda. Então, o que acontece? Ali formou a igreja, aonde começa o evangelho da graça, começa o espírito da graça, certo? Então, os evangélicos, era a lei ainda, que o Messias veio para cumprir. Ele só renova a aliança da graça, a nova aliança, porque ele morre, porque enquanto ele está vivo, ele ainda está cumprindo a lei, porque o testamento só tem valor após a morte do testador. E nos evangelhos o Messias ainda estava vivo cumprindo a lei no nosso lugar. Para depois ele soprar o Espírito no dia de Pentecostes, formar a igreja, e pelo poder do Espírito, que é o poder do Criador em nós, a gente consiga cumprir os 10 mandamentos morais. Não é os mandamentos de sacrifício, de ida ao templo mais, nem de cerimônias. É as leis morais dos 10 mandamentos que a gente cumpre, mas pelo poder do Espírito. Sem o Espírito Santo a gente não consegue cumprir a lei. Tanto é que os judeus não conseguiram. Tanto é que eles fizeram imagem de escultura. E essa imagem de escultura é um dos mandamentos que o Criador falou que não era para fazer. Então eles desobedeceram. Então não cumpriram a lei. Entendeu? Por quê? Porque era impossível. Sem o Espírito da graça cumprir a lei. A lei foi boa. E a lei, Paulo fala em Timóteo, que a lei é para os injustos, para os irreligiosos aqui não é religioso de denominação, de rituais. É a religião que está na carta de Tiago. De visitar, ajudar os órfãos e a viúva e se desviar da corrupção do mundo. Essa é a religião pura e imaculada com o Pai. Certo? Não é nada de denominação, desses rituais aí que se faz lá. Então, aí, o Novo Testamento, como não é como está na Bíblia que começa em Mateus. Mateus ainda é lei. Marcos é lei, Lucas é lei, João é lei. É a transição da lei para a graça. As cartas para frente, que é a partir de Atos, da formação da igreja, que começa o Novo Testamento, a nova aliança. Entendeu? Acredite quem quiser acreditar, vai estudar a história. Aí veio e fala, querer ensinar os outros, sendo que não aprendeu. Não é aprender de curso de teologia de faculdade, é aprender direto do Espírito, do dom do Espírito. Entendeu? É dado pelo Messias esse dom, não é estudo de faculdade de teologia, não, que nem muitos falam aí, que é estudo na carne. A faculdade de teologia, os líderes religiosos, eles aprendem a manipulação de mente lá. Vocês querem saber, tá? Vamos lá. O teu Deus escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Ele falou isso pro Messias, né, para o nosso Salvador. São todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Ministradores para nos ajudar aqueles que vão herdar a salvação, ou seja, aquele que crê na obra da morte e ressurreição do Messias, que aí esse já é salvo. Então os anjos veio para nos auxiliar. Por isso que ele fala em Apocalipse, quando ele vai, o anjo vai falar com João das revelações, e o Messias vem depois, ele fala, não se proste a mim, sou conservo seu, adorar a Deus, ao Criador, Yahweh, somente a ele, prestar culto, entendeu? Quando o diabo foi tentar o Messias também, ele falou a mesma coisa. O diabo falou, ó, se prostrado me adorás, darei o reino desse mundo todo, porque a mim foi dado, dou ao quem quero. Aí o nosso Salvador responde, adorás apenas o Senhor teu Elohim, o teu Criador. Reta, Satanás. Vamos lá. Hebreus capítulo 2. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos. Ou seja, não quero a iguaria do rei, não quero nada do Satanás, eu quero do Criador. Mesmo que eu passe por dificuldade, pela prova, pelas aflições que Paulo fala, quando estamos fracos é que somos fortes, que o poder do Criador se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós somos totalmente dependentes dele e queremos a riqueza que o Pai vai nos dar no momento dele, não dada por Satanás no tempo
sem a gente estar preparado. Entendeu? Vamos lá, vamos dar sequência. Desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Que vem do Esta Messias? salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, Através do distribuídos de Messias. acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém, em certo lugar, testemunhou, dizendo: Que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Quem fizesse menor que os anjos? O Messias. Por quê? Porque ele se fez carne, como diz carta aos Filipenses, se esvaziou da sua glória divina, porque ele é Deus, tá? Só que ele é Deus Filho, ele não é Deus Pai. O Deus Pai é maior do que ele mesmo fala nos evangelhos. Eu vim para fazer a vontade de meu Pai é maior do que eu. Então, mas ele é Deus Filho, então ele se esvaziou da sua divindade para se tornar humano como nós, para passar o que a gente passa, para o ser humano não falar que Deus não sabe o que a gente passa aqui. E aí ele foi obediente até a morte de cruz e cumpriu todas as coisas, os rituais, as leis, no nosso lugar, entendeu? E era para nós ter ido para a cruz, porque o salário do pecado é a morte, como diz Paulo em carta aos Romanos. Mas o dom perfeito que veio do Messias, pelo Espírito Aruach HaKodesh, é para nossa salvação. Porque ele se deu a si mesmo, se tornou maldição no nosso lugar, como diz carta aos Gálatas. Leia lá na sua Bíblia. Vamos lá. Debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os Por um anjos, pouco. Jesus, coroado de Não honra estava e- sujeita porque ainda o Messias não tinha sido crucificado e ressuscitado e tido glória, glorificado. Quando ele glorificou, aí ele subiu aos céus e foi posto à destra de Deus, à direita do Deus Pai. E aí sim, todas as coisas ele foi sujeito debaixo dos seus pés. E ele que, por ele fez todas as coisas, nada do que foi feito se fez sem o Messias. Por isso que ele é tão importante e a fé nele é importante para a nossa salvação. Sem o Messias ninguém chega ao Pai, tá? Nem por religião, nem por pastor, nem por coisa nenhuma. Você quando se converte, e vai explicar logo aqui, a gente quando se converte, se entrega ao nosso Salvador, ele nos faz reis e sacerdote. Todo mundo que crê é sacerdote. Não existe mais sacerdote da linhagem de Levi do Antigo Testamento, como era antes. Por isso que é nova aliança. Entendeu? E as pessoas não entendem. Vai falar aqui daqui a pouco, vocês vão ver. E aí eu vou falar, está escrito. Se negar o que está escrito, irmão, então tem que ver se vocês são convertidos mesmo. Porque não pode negar o que está escrito na palavra. Vamos lá. por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar Ó, muitos favor filhos de à todo, glória, experimentasse a morte. E vai nos levar à glória como ele foi glorificado pelo Pai. que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ó, Ele somos diz, irmãos. proclamarei Co-herdeiro o teu nome, de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como diz o Messias. irmãos. Na assembleia te louvarei. Proclamarei, E falou também pro Pai, ó, proclamarei o seu nome aos irmãos. Qual que é o nome do Criador, irmãos? Deus não é nome, é termo. Porque Deus, tanto lá, leia lá 2 Coríntios, leia lá 2 Tessalonicenses, que o Criador chama Satanás de Deus desse século. No 2 Coríntios, Paulo também chama Satanás do Deus. Chama o ventre, lá em Filipenses, que os homens que só pensam na coisa terrena, que o Deus dele é o ventre. É o ventre. Então, Deus não é um nome, é um termo. Qual que é o nome do Criador? Não é Jeová, não existia a letra J no Antigo Testamento, ela veio existir bem depois. Então o nome é o tetragrama Yud Re Vav Re, que transliterado, que nome não se traduz, significa Yahweh. Por isso que os profetas e alguns discípulos, não todos, né? Não é todos, mas a maioria deles carrega Yahweh no nome.
E até o filho Messias é Yahoo. Não é Yeshua. É Yahushua ou Yahushua. Por que Yahusha ou Yahushua? Ah, irmão, é Yahusha ou é Yahushua? Os dois estão certos. Por quê? Porque tem o paleo hebraico, que é o hebraico antigo, arcaico, que é Yahu, é Yahu, Yahushua, o hebraico novo, que é Yahushua. Os dois estão certos, porque Shua e Yahushua, ou Oshá, significa salvação. Um no antigo hebraico e um no novo hebraico. Então os dois estão certos. O que está errado é Yeshua. Entendeu? Porque a parte de Shua tá certo. Mas Ie, não existe Ie. É Iá. Iá, não é Ie. Entendeu? Então vamos lá. Mas cada um concorde, discorde com o que quiser. Aqui é análise e reflexão. Como eu sempre digo, cada um acredite no que quer. Ninguém é obrigado a aceitar o que eu estou falando, não. Vamos lá. Dei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição Messias. humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, O diabo. Tinha o poder da morte, ó. Tinha. Quando o Messias se entregou, tomou o poder da morte. Por quê? Porque as pessoas tinham medo de morrer. Quando a gente se converte, a gente pode ter o receio da dor da morte, mas não da morte em si. Os verdadeiros filhos de Deus não temem mais a morte, porque eles sabem que quando partir, ele já tem garantia. Por isso que Paulo falou que o viver para ele, lá em Filipenses, é Messias, porque se ele viver na carne, vai dar fruto para o reino. E se ele morrer, vai para a presença do Pai Celestial. Ele queria ir logo para a presença do Pai, que é muito melhor. Mas por ajudar os irmãos, por querer ajudar os irmãos, ele ficou na carne. Entendeu? E só partiu quando chegou o propósito deles de ter sido cumprido. Entendeu? Então, por isso que a gente não teme a morte mais. Porque a gente já sabe o nosso destino. Por isso que eu falo que não perde a salvação. Paulo já deixou isso bem claro. O próprio Messias falou: aquele que crê não é de condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê em mim e for batizado tem. Ó, dali tem, verbo presente. Não é passado, quem sabe terá, ou quem sabe. Tem a vida eterna, não é de condenação, passou da morte para a vida. Ninguém arrebata da mão do Pai. O Pai que me deu é maior que tudo. Quem tem medo do dia do juízo e tem medo de perder a salvação, esse não tem a salvação. Porque não era para ele ter medo de perder a salvação. Que a salvação do verdadeiro, genuíno salvo não se perde. Tá? Quem fala que perde é a religião, para eles controlar e manipular a pessoa, para botar medo, para falar: ó, irmão, você sair daqui, você vai pro inferno. Se você for para outra igreja, que é de pedra, que é maçonaria, você vai pro inferno. Não, quem vai pro inferno são os religiosos. Você duvida isso? Evangelho de João, de 8 a 10. Quem o Messias confronta? É os pecadores que querem se arrepender ou os religiosos fraudulentos? Quem que o Messias falou que é filho do diabo? Quem dá fruto digno de salvação? Quem João Batista falou? Quem autorizou ele a fugir da ira futura? Foi religiosos ou foi pecadores? Raciocínio, irmãos. Que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso. Sumo sacerdote, ele é o sumo. Nós somos os sacerdotes. Fomos feitos reis e sacerdotes pela ordem do Messias. Assim como o Messias, pela tipologia que vai falar aí de Melquisedeque, que era uma tipologia de Deus Pai, e Melquisedeque, pela ordem de Melquisedeque, o Messias foi feito sacerdote. Entendeu? E aí ele também nos fez sacerdote pela fé nele. Ele é o sumo e nós somos o sacerdote. Entendeu? Ele é o sumo intercessor mediante o Pai, só vai pro Pai perante o nome dele, do Messias, de Yahushua HaMashiach, e a nossa intercessão como sacerdote. Nós não precisamos mais de sacerdote religioso, nem de denominação mais. Não precisamos mais. Nós temos uma conexão direta, íntima, pessoal, você e o Pai. Eu e o Pai, pelo nome do Messias. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Palavras do Messias. Fazer propiciação pelos pecados do povo.
porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Olha aí. Hebreus, capítulo 3. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado Ó, celestial... santos irmãos, por que nós somos chamados santos? Porque estamos sendo santificados. Nós não somos perfeitos, estamos sendo aperfeiçoados para alcançar a coroa da glória, ou seja, o corpo glorificado, salvação eterna. Tá? Nós estamos num processo de glorificação. Tá? Então, santo não é uma escultura de gesso, não é Maria lá dos católicos, santo não é os apóstolos, todo que crê é santo. Santo não é uma estrutura feita por gesso, porque o Criador proibiu imagem de escultura, de adorar qualquer imagem de escultura, até dele próprio. Cristo Redentor lá, aquilo lá não é o Cristo Redentor, aquilo lá é Nimrod, certo? Não é Cristo Redentor. O Cristo não é europeu de cabelo loiro, liso, de olho azul. O Messias tem característica dos judeus, pele morena ou morena escura, cabelo ou cacheado ou ele ruim, porque essa é a fisionomia dos judeus. Alguns judeus têm cabelo liso? Tem, mas poucos. E são queimados pelo sol, porque lá faz o calor ardente no deserto, de dia e de noite faz frio. Tá? É só estudar, irmãos, é só estudar. Agora vem me contrariar aqui, sendo que você não busca estudar, só fica escutando e repetindo que nem papagaio o que os líderes denominacional falam, os corruptos. Ah, cria vergonha, irmãos. Tá aí, vá pro Espírito da Graça, pelo amor do Pai. Os pensamentos em Jesus, A regra de homem, rapaz, apóstolo e de sumo religião, sacerdote que confessamos. expande a consciência. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Aí, ó, mais digno que Moisés. Aí, ó, a lei de Moisés, ela foi boa, mas ela cumpriu seu propósito, para mostrar que a gente era pecador e não conseguia cumprir. Que o sacrifício de animais apontava para o Messias. Não era só para expiar pecado, porque ele vai falar, não tinha poder de curar pecados, aquele sangue. Era só para apontar para o Messias, que o dia ia vir que seria o sacrifício perfeito. Por isso que os animais não podiam ter defeito. Era derramado sangue. E o sumo sacerdote, que foi começado com Arão, o irmão de Moisés, ele tinha que expiar o próprio pecado, não só do povo, certo? Porque ele era homem pecador. Agora, o Messias não tinha pecado, por isso ele é mais excelente sumo sacerdote. Por isso que se faz renovo da lei. Porque o sacerdote antigo não era perfeito, mas o novo é. Entendeu? Que é o Messias, o sumo pastor. Por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa e ele é a cabeça. Ó, Se casa nós somos nós, ó. firme... Casa somos nós, o templo. Não é o templo de pedra. Qual casa somos nós? Tá? Está escrito, irmãos. Está escrito. Vai negar, vai lutar contra a verdade? Quando o apóstolo Paulo, que escreveu carta aos Filipenses e Gálatas, que ele falou lá na carta de Gálatas e de Filipenses? Que perseguia a igreja do Criador, que era o povo do Criador, do Messias, onde ele é a cabeça. Aí ele teve o encontro com o Messias no caminho para Damasco. Ele mandou muito cristão para a morte, inclusive Estevão, que falava do Espírito da Graça. E confrontou os religiosos fariseus. Que hoje acontece a mesma coisa com esses religiosos fraudulentos que querem nos colocar na servidão da lei, como diz carta de Paulo aos Gálatas. Vai colocar na servidão outro. Aqui não, jacaré. Aqui não, que eu ando pelo Espírito da Graça. Quem quiser se deixar manipular por lei religiosa, que deixe. Certo? A mim não. Vá falar de religião para lá. Porque as pessoas falam mais de religião, de tempo religioso, do que da salvação, de arrependimento de pecado, de conversão, de final dos tempos. Não se prega essas coisas mais. Não pode. Porque vai espantar as pessoas da igreja. Fale a verdade, fraudulento. Pastor, corrupto. Eu tô falando para esses, o manipulador, falso profeta. Tô falando para vocês, seguidor do canal, não. E se alguém se doer é porque é falso profeta. Porque se não é falso profeta, não tem que se doer com o que eu tô falando aqui. Certo? Diz mais a respeito dessa pessoa que se dói do que de mim. Eu tô no Espírito da Graça. E eu não tô falando que a lei foi abolida. A lei foi cumprida.
Nós não andamos mais pela lei porque ela foi abolida, porque o Messias cumpriu no nosso lugar, tá? Não estou falando que andar pelo Espírito da Graça, que a lei não prestou. Paulo fala em Romanos e Gálatas isso daí. Uma carta se conecta com a outra e se conecta com Hebreus. Que Paulo fala que a lei é boa, só que ela não aperfeiçoou coisa nenhuma. Ela só veio para mostrar que a gente não conseguia cumprir. Só íamos conseguir cumprir os 10 mandamentos morais mediante o descida do Espírito, a formação da igreja e nos revestir de poder. Que o poder do Criador é a descida do Espírito. Para cumprir as leis morais, não lei de regra religiosa, ida ao templo, cerimoniais, nada disso a gente cumpre mais. Tá? Não estou falando que é hipergraça que nem inventa, não. Isso aí quem inventa isso são falsos profetas, caluniadores, blasfemadores, que quer manipular o povo para ele se sentir importante, ganhar dinheiro, comer as gorduras das ovelhas com pedilência de dízimo, que dízimo não é nem dinheiro, tá? É só ler a carta de Malaquias, Deuteronômio, já existia dinheiro no tempo do Antigo Testamento, sim, tá? Porque mandava-se vender os bois, que eram os dízimos, as cevadas e as colheitas dos frutos, e dividir com os órfãos e a viúva. E quem roubava de Deus não é você que não dá o dinheiro lá pro pastor. Quem roubava de Deus era esses próprios pastores, sacerdote fraudulento do tempo do povo de Israel, que era para levar a casa do tesouro, não dinheiro, mas as colheitas dos frutos para dividir, porque o sacerdote não tinha herdade. Porque o sacerdote via da tribo de Levi. A tribo de Levi não herdou nada, só as outras tribos. As 11 tribos tinham herdade que o Criador deixou, mas a tribo de Levi não tinha. Então ela ia fazer serviço para o templo que existia naquele tempo, o templo de Jerusalém. Não é o templo que está aí hoje no mundo, certo? Aí, o que aconteceu? O sacerdote, em vez de dar para os órfãos e a viúva, eles pegavam só para si. E ainda dava animais para sacrifício com mancos, que tinha que ser animais perfeitos, que apontavam para o Messias. Por isso que o Criador falou para os sacerdotes lá de Levi, daquela época, que eles estavam roubando a Deus. Porventura pode roubar o homem a Deus? Certo? Aí esses fraudulentos, pastor corrupto, sem vergonha, que vai dar conta o Criador no dia do juízo, tá? Que está no livro de Enoque, certo? Por essa enganação. E quem quiser seguir as suas dissoluções, os seus enganos, vai se perder com eles, certo? Porque religião não vem de Deus. Então, a religião só foi para o Antigo Testamento. Para o Novo, a religião é ajudar os pobres e se desviar da corrupção do mundo. Essa é a religião do Criador, certo? E esses fraudulentos ficam falando que se você não dá o dízimo, o devorador, que é o diabo, vai roubar sua finança. Mentira! Fraudulento! Porque se você ler o contexto, os devoradores é gafanhoto, que fala em Malaquias. Se você conectar com a carta de Dr. Anônimos, você vai ver que o Criador fala que vai enviar praga para devorar as lavouras, para os sacerdotes dos levitas, que não estavam dividindo para os órfãos e a viúva os dízimos das colheitas, do coentro, do cominho, como o Messias falou para os religiosos lá, certo? E negou a justiça, a misericórdia, e negou o juízo, certo? Dar o dízimo disso e não negar a misericórdia, a justiça e o juízo do Criador. Fazer uma coisa contra outra. Naquela época que era da lei, tinha que se fazer. Dar o dízimo. E o dízimo não era dinheiro, era colheita. Certo? Aí o Criador falou que ia mandar devorador, que é os gafanhotos, para devorar a terra, para eles não terem o que colher. Aí ele falou, se fizerdes bem e parar de me roubar e dar para os órfãos da viúva e me dar animais sem defeito para o sacrifício, veja se eu não abrirei a porta do céu, a janela do céu, e derramarei bênçãos. A bênção era chuva, para poder irrigar a terra, para voltar a dar fruto, para eles colher e eles dividir. Entre eles, os levitas e os órfãos e a viúva e os estrangeiros que tinham se convertido ao judaísmo. É essa a verdade, tá bom? Agora acredite quem quiser. Como diz aquele programa de antigo. Acredite se quiser. Vamos lá. Quer ser enganado, que seja. Na qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por não isso creram. Fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando. Não entrará no meu descanso. Os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. O que é o descanso? Ó, aqui tem outro entendimento. Os religiosos fariseus acham que guardar o sábado
É só guardar um dia da semana. Porque o Criador fez o mundo em 6 dias, certo? Lá em Gênesis ele fala que descansou no sétimo. Mas aí eu pergunto, Deus precisa descansar, irmãos? Quando o Criador fala que ele descansou, é que ele encerrou a obra dele. E agora ele está esperando tudo se cumprir no final dos tempos. Então, quando ele fala de descansar, é você esperar nele, não é esperar sentado que as coisas aconteçam. Você faz a sua parte e ele faz a dele. Ele move no mundo espiritual para se concretizar no físico. Então, esperar no Senhor, às vezes ele manda você ficar quieto e esperar. Sim, sem se mover fisicamente. Mas o esperar ali não é só ficar quieto. Às vezes você pode se mover e esperar, descansar que ele vai mover no físico. Ele vai trabalhar no mundo espiritual. Pela sua fé que você tem nele, ele vai manifestar no tempo dele no físico. A prosperidade financeira, a vida, a mudança como o Messias falou, entendeu? Se você não botar o coração no dinheiro, na matéria, nas coisas materiais, e botar o coração em obediência da palavra, e ter intimidade com o Pai, no tempo certo ele vai te dar, porque você não botou o coração nos bens, nas bênçãos, você botou o coração nele. Por isso tem aquele louvor. Se o Criador fizer, ele é o meu Criador, o meu Pai. Se ele não fizer, continua sendo o meu Criador, o meu Elohim. Entendeu? Porque eu não adoro pelo que ele me dá, nem pelo que ele me faz, mas por quem ele é. Ele já me deu a salvação. Isso é suficiente para mim. O Messias é suficiente para mim. Se ele quiser manifestar, porque ele vai manifestar as bênçãos terrenas, quando eu não ponho o coração, e ponho o coração primeiro no reino do céu e sua justiça, aí todas as coisas lhe serão acrescentadas. Se você não tiver uma mentalidade de escassez e não pôr o coração, e se prostrar ao Senhor e estar contente e dar graça em tudo, porque a gratidão, mesmo com pouco, fosse fiéis um pouco no mundo te colocarei, aí no seu tempo devido ele vai manifestar a sua prosperidade, seja na área financeira, na área amorosa, na sua saúde, no seu conhecimento das escrituras, entendeu? E outra, ninguém é salvo pelo tanto que conhece as escrituras, e sim pelo, mesmo que conheça pouco, mas pratica. Porque muitos falsos profetas conhecem e não praticam. Tanto é que a prova é que o Messias falou, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Naqueles dias me dirão, então nome não expulsamos demônios, não fizemos maravilhas, não curamos enfermos? A parte de mim, não vos conheço, vós que praticam iniquidade. O que é iniquidade? Desobediência da lei. Mas qual lei? Não é a lei de cerimônia, é a lei dos 10 mandamentos morais. Não desejar o que é do próximo, não cometereis adultérios, não fazer orgias, imagem de escultura, santificar o dia de sábado. O dia de sábado aqui não é um dia, tanto é que não é um dia específico, porque o Criador sabia que os calendários iam mudar. E outra, o próprio Messias e o discípulo colheu espiga para comer, sendo que os judeus não acendem um palito de fósforo no dia de sábado, certo? Aí o Salvador curou o enfermo e falou, pegue seu leito, a sua cama e leve e ande. Aí os religiosos fariseus falou, não pode fazer isso no dia de sábado. O Messias falou, é lícito alguém ficar doente e você não curar no dia de sábado? Se o seu boi cair numa vala, você não vai lá retirar? Então, eu sou o filho do homem. O filho do homem até do sábado é Senhor. O sábado é o descanso na eternidade. Não é um dia específico. Não adianta você guardar um dia específico. Os judeus têm que guardar porque eles se gloriam na lei. Entendeu? Mas nós somos gentios, somos igreja. O nosso sábado é a eternidade, é o descanso no Senhor. Não é um dia específico. Vamos lá. Que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Deus não se ira não, Aí fica falando, Deus é amor. Deus é só amor. Só amor. Deus não manda ninguém para condenação. Quem vai para condenação não é o Criador que manda. Ele só direciona. É como eu disse já, numa... Como que eu faço? Eu falo numa reflexão minha, que não está na Bíblia, mas está de acordo com ela. O Criador fala, a gente fala quando ora, Pai, seja feita a sua vontade e não a minha.
Agora, quem não quer fazer a vontade de Deus, o Criador, o Criador fala, tá bom, seja feito sua vontade. Por quê? Porque ele deu o arbítrio. Ele não força você a obedecer. Ele chama você à obediência para colher os frutos da obediência e ter a vida eterna. Quem não quer obedecer, vai colher os frutos. Você colhe o que planta, bem ou mal. Se você escolheu o mundo, se você amou mais o mundo, não quer ir para o caminho do Criador, você vai colher a condenação eterna. Ou seja, não é o pai que te condena, é a pessoa que não aceita andar nos caminhos do Criador, não aceita o Messias como Salvador, ou se aceita, aceita de boca. Mas quem aceita verdadeiramente, quem ama, obedece, como diz a carta de João. E se não obedece é porque não se converteu. Não é perfeição, ninguém está falando de perfeição. Se a Bíblia está falando que é possível você obedecer pelo Espírito, como é que você quer mentir contra a verdade e falar que você não consegue obedecer? A obediência não é perfeição, não quer dizer que a gente nunca vai errar. Quando errar, vai lá, confessa, pede a purificação pelo sangue do Messias, pede a intercessão dele, que é o nosso intercessor, junto ao justo juiz, e ele nos purifica. É assim que funciona. Não é falar, eu não consigo porque eu não sou perfeito, isso não existe. Isso é justificativo para continuar pecando. Isso sim, tá? A pessoa não quer se arrepender, quer continuar pecando e fala, eu não consigo. Lógico que você não consegue. Será que você foi convertido, que tem o espírito Aruah HaKodesh? Porque se você tiver, você consegue obedecer. Mesmo falhando, mesmo tropeçando aqui e ali e se arrependendo. Certo? Porque o servo do Criador verdadeiro, ele não vive na prática cotidiana do pecado. Ele peca eventualmente e se arrepende. Entendeu? Que é um processo. Então, a pessoa que se autocondena, quando ela odeia os outros, que ela odeia o irmão, quando ela tira a vida, como ela mata a pessoa no coração dela, quando ela inveja, tudo que os mandamentos falam para fazer o contrário, a pessoa faz de errado. É esse que é os mandamentos que a gente tem que obedecer. E iniquidade é isso, desobediência dos mandamentos morais. E é isso que a maioria dos que diz que expulsa demônio nas denominações, é esse que o Messias falou que não conhece. Depois ele falou, vou colocar os bodes à minha esquerda e as ovelhas à direita. E os bodes, eu vou lhe dizer naquele dia, aparte de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Entendeu? Que tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Ao que estão à minha direita direi, vinde bendito do meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive doença que fosse me visitar. Até esses falsos profetas, eles fazem a aparência da piedade. Eles visitam, eles dão de comer às vezes, mas para se mostrar, para tirar selfie, para falar como eu sou bonzinho, se gloriar em si. Porque toda a bondade que a gente faz, o Messias falou que nós não somos bom, bom é o Pai. Certo? Nós somos mal porque somos pecadores. A gente passa a ser bom porque o Espírito vem habitar em nós e nos conduz a fazer bondade. Então, tudo é do Pai. De mim, na minha carne não habita bem algum, irmãos. O bem que eu faço é conduzido pelo Espírito da graça, do Pai e do Filho. Certo? Mas a pessoa quer se gloriar. Como a oração do publicano e do fariseu. O fariseu falou, eu faço, eu aconteço, eu dou dízimo, eu vou ao templo todos os dias. Aí o Messias fala, quem foi justificado, o religioso ou o publicano? O publicano batendo no peito, não usando a levantar os olhos ao céu, e disse, tem misericórdia de mim, pecador. Ele se reconheceu pecador que precisava de um salvador. Ele foi justificado. Entendeu? Então cuidado com a religiosidade, viu? Se achar melhor que os outros, mais santo, que você acha que você vai para o céu, porque vai dar o dízimo, vai num templo religioso. Você vai para o céu pela fé no Messias. Aí depois de você ter fé, o Espírito da graça vai te capacitar a andar nas obras que o Pai preparou para que você ande nela. Entendeu? Por gratidão. É isso, é assim o funcionamento. Cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes? Aí, ó. Vemos assim que por causa da incredulidade... É impossível obedecer? Olha, tá falando. Quem desobedeceu, não creu, foi condenado. Agora, se tá falando que é possível obedecer pelo Espírito da Graça, como que fala que não precisa obedecer? O Messias já pagou, posso viver no pecado. Ah, que isso, irmãos. Vamos lá. Hebreus capítulo 4. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que... A nós que? Os gentios. Valeu. Nos gentios, porque foram pregados ao judeu. Mas a mensagem nada lhe valeu, ó. Porque eles não entenderam a nova aliança da graça. Eles continuam com o véu cegos. Porque o véu se rasgou quando o Messias morreu e ressuscitou. Quando ele morreu, o véu se rasgou e ressuscitou com o corpo glorificado. Então, o véu dos nossos olhos caiu. E aí nós temos olhos espirituais abertos para reconhecer o Espírito da graça.
e não da lei. Porque se você for lá para Coríntios, o que Paulo fala em 2 Coríntios? Fala, a letra mata. A letra de quem? Não é da Bíblia. É a letra de Moisés, escrita em pedra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito da graça vivifica. A letra não vivifica ninguém da lei de Moisés. A letra só mostrou que nós não conseguimos cumprir a lei por ser pecador. Que vinha um no nosso lugar cumprir. Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a Olha, ouviram. a Pois fé que nós, eles os tinham que lá era falamos, fé terrena, fé na carne. Não era fé no Espírito da verdade, da nova aliança. Os hebreus. entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, Nunca jamais irão no entrarão meu no descanso. meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo na passagem Descansou porque ele citada, tinha terminado a obra. Não porque ele precisa descansar. Porque Deus não descansa. O Criador não descansa. O Messias falou lá para o fariseu, quando queria guardar o sábado, ele falou, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, se for assim, as escrituras estão se contradizendo, irmão. Porque fala que Deus descansou no sétimo dia. Aí veio o Messias e fala, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ué, como se entende isso? É que o descanso do sábado, sabático, é o descanso eterno, não é um dia fixo. E eles não entenderam isso daí, os hebreus. E ainda quer ensinar para os outros assim, que os outros cumprem a guarda de sábado de dia físico. Cara, diz, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da ó, desobediência. boas novas, ó, Por isso nova Deus aliança. estabelece outra vez Ó. um determinado dia, chamando-o hoje, Ó. ao declarar Determinado muito dia tempo chamando depois, hoje, por ó. meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque, se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Que é o descanso eterno. É o descanso sabático é a eternidade. Porque, assim como os números têm significado na Bíblia, tem simbologia na Bíblia, que é a Cabala, que é a numerologia bíblica, que muitos demoniza, porque o Satanás usa também para o mal, né? Porque os judeus usam muito da Cabala, da numerologia, porque o número tem significado. Assim, o sábado tem significado eterno. Não é o sábado um dia. Porque como o calendário ia ser mudado por Roma e por Grécia, que o nosso calendário é grego-romano, não é os dias contados do que seria para ser igual, porque os calendários corretos para o mundo todo, porque Israel é o centro do mundo, certo? O Criador criou Israel como centro do mundo, então o calendário teria que ser judaico e não grego-romano. Para. Entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha aí, viu? Nada em toda E a o que é criação desobediência? As pessoas hoje não entendem que religião e o templo religiosos era uma figura para o Antigo Testamento, mas o mais excelente era o Espírito da Graça, que não é cerimônias, não é ida ao templo. Quem está indo ao templo que o Salvador falou que não ia ficar pedra sobre pedra, e dali em diante, ele não determinou que construísse templo religioso nenhum, que lá em Coríntios, 1º e 2 Coríntios, carta aos Efésios, fala que nós somos o templo do Criador. Lá em Atos 17 em diante diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Que lá em Coríntios fala que ele fez o templo que não é feito por mãos de homem, mas por mãos eternas. Está em 2 Coríntios. Aonde não entenderam isso ainda? Quem está frequentando o templo religioso são esses que estão em desobediência, que estão fazendo igual o povo do Egito. Porque o Egito era a religião, ou era uma figura da religião de controle, de escravidão, quebrança de pedra e tomada de chicotada. Era fardo pesado, regras que tinham que ser cumpridas pelos egípcios. Quando Moisés veio para libertar o povo, para a liberdade, só que o povo não entendeu. Quando o Criador deu as regras da lei,
para cumprir, era para mostrar que não conseguiu cumprir, certo? Para apontar para o Messias, e eles não entenderam que ia vir um outro, que aquele sacrifício de cordeiro de animais era para apontar para o Messias, entendeu? Para o Espírito da graça. É isso. Então, as pessoas que frequentam o templo hoje estão em desobediência. Não estou falando que tem que sair do templo para o mundo. Você tem que se agarrar com o Pai, com oração na sua casa. Aí fala, não, irmãos, mas não pode fazer como alguns que vai falar aí na carta de Hebreus, que não se congregam, tem que se congregar. Irmão, entenda que congregar para o Salvador, o que o Messias falou? Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu se faço presente. Não é sobre quantidade, é qualidade. Não é, você pode estar no meio de 1000, no meio de 100, no meio de 10, no meio de 2. Não importa a quantidade. O que importa é que você está estudando a palavra, orando, buscando a presença do Senhor. E não é o lugar físico. Qualquer lugar que você tiver, se você tiver sinceridade de coração, seja no monte, como eram os cristãos primitivos, que eles corriam dos romanos e não existia mais templo porque o templo foi destruído no ano 70, como o Messias profetizou, não fica pedra sobre pedra, derruba esse templo de pedra que eu reerguerei 3 dias, falou para o religioso fariseu. Nós levamos 46 anos para construir, você vai erguer em 3 dias, mas ele estava falando do seu corpo, porque ele ia morrer, ia ressuscitar e o Espírito do Pai ia voltar a habitar nele. Aí ele ia soprar no dia de Pentecoste e ia habitar dentro de cada pessoa que cresce na morte e ressurreição. Aí tem 2 ressurreições. A ressurreição de nascer de novo para uma nova vida, que é pelo Espírito, e ressuscitar quando, se alguém morrer fisicamente no último dia, no tempo do fim. Entendeu? É 2 ressurreições. A primeira é espiritual. O que ele falou para Nicodemos? Vocês têm que nascer de novo. Quando Nicodemos falou de religião, ele falou: vós sois mestres de Israel e não entende isso? O Espírito sobe onde quer e você não sabe de onde vem nem para onde vai. Entendeu? Então nascer de novo é nascer do Espírito e da palavra. Para uma nova vida no Messias. Nova criatura. Não é mais nas cerimônias do Antigo Testamento. Para a mulher samaritana ele falou a mesma coisa. Dizem que adora no monte. Os judeus dizem que adora em Jerusalém, que é onde está o templo de Jerusalém. Estava, né? Que foi destruído no ano 70. Certo? Aí, o Messias fala, vem a hora já é, que não adorareis o Pai, nem no monte, nem em Jerusalém, no templo, mas adorareis em sinceridade de coração, em espírito e em verdade. É isso. Culto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote Messias, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus... Jesus não, Yahusha, que até esse nome está errado. Foi instituído por Roma e Grécia. Yahusha Hamashia. Hamashia, em hebraico, quer dizer Messias. Ungido, escolhido. Ungido não é Cristo. É Messias que é ungido, significado de ungido. Mas, enfim, cada um acredita. Eu sei que a gente foi doutrinado, ensinado com esse nome Jesus Cristo. Eu sei disso, que não é de uma hora para outra que a gente vai mudar. Mas vocês têm que desaprender para aprender de novo. Desaprenda o que te ensinaram. Vai treinando as coisas e ponha isso na sua mentalidade. Com o tempo você vai estar falando o nome verdadeiro. E vocês vão perceber quanto tem poder esse nome em hebraico. E a manifestação da glória que vem para dentro de vocês. Tudo bem, mesmo que a gente passe por dificuldade, o Pai vai nos abençoar no tempo certo. Tanto para o reino celestial como nessa vida aqui, quando estivermos aqui. Para nos abençoar com vida e abundância e a gente dividir, compartilhar com o nosso próximo que passa necessidade. É isso. Não é para dar para o tempo religioso. Leia lá 2 Coríntios, as ofertas para dividir para os irmãos que estão passando dificuldade, para os pobres. Ele não fala para dar para o templo religioso, para o líder denominacional. Está escrito isso lá? Vai lá ler, irmãos. Bora. Mesa a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus, capítulo 5. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está se compadecer daqueles que não têm conhecimento e se desviam, para resgatá-lo de novo.
Mas se a pessoa permitir e quiser. Entendeu? Porque ele deu o arbítrio, tem gente que não quer. Fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, Ó, bem como pelos sacerdote pecados do humano. povo. Ó, Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, parar aqui, tá? Muito obrigado, tá? Por acompanhar os vídeos. Que o Criador abra a mente espiritual e os olhos espirituais de todos.